Oi, vamos para a última aula da bonequinha Juju. Para quem tá chegando agora e não pegou as aulas anteriores aqui da bonequinha Juju, é só clicar aqui na descrição desse vídeo que você vai encontrar o link da playlist com todas as aulas da Jujuzinha. Hoje a gente vai fazer os bordados da expressão do rostinho da Juju e costuras, montando, então, aí, finalizando a nossa bonequinha. Então, antes da aula começar, eu já vou te pedir para que tu deixe um like para mim e diga aqui se você confeccionou a sua Juju comigo. E não esquece, depois que ela estiver pronta, de me marcar lá no meu Instagram, o link tá aqui na descrição. Lembrando que o material que você vai precisar para confeccionar a bonequinha Juju, você encontra no site da Leilarte Aviamentos, patrocinadora aqui do canal. E o link da loja dela também tá aqui na descrição, ou seja, na descrição tu encontra todas as informações que tu precisa para essa bonequinha. Então, vamos para nossa aula, vamos finalizar, bora crochetar. Agora a gente vai colocar o cabelo na cabecinha dela e costurar, tá? Tem que costurar porque ele é um cabelo bem pesado, então só a colagem aqui não é suficiente. Então, aqui tá a cabecinha da minha bonequinha, eu só vou encaixar o cabelinho assim, ó. E usar o fio que eu deixei no início lá pra fazer a costurinha, que a gente vai fazer a costurinha nessa carreirinha aqui, na última carreirinha, que não ficou as alcinhas BOL, é nessa carreirinha que a gente costura. Mas, pra garantir que a costura também vai ficar bem segura, eu também vou colocar cola plana aqui no fundo do meu cabelinho. Vocês sabem que eu gosto de fazer isso, né? Além da costura, colocar a cola plana aqui no fundo, pra garantir que fique bem firme na cabeça. E também a cola plana ajuda a posicionar no lugar pra gente costurar, tá? Então, depois que eu passei a cola plana aqui no fundo, vamos colocar o cabelinho aqui na cabecinha, deixar ele bem posicionado, pra gente começar, então, a nossa costura. Então, aqui, ó, posicionado o cabelinho alfinetado. Agora, a gente vai começar a costura. A gente vai levantando, assim, o cabelinho dela, porque ela tem bastante cabelo. Então, a gente vai levantando pra poder costurar. A costura é bem simples. Eu vou vir aqui, ó. Sem ser no próximo ponto, eu venho um ponto, 2 pontos pra frente, passo o fio aqui, passo a minha agulha aqui e pego lá embaixo também uma alcinha do ponto, desse jeito. Pulo um e venho no segundo aqui também, ó. Desse jeito. Mas eu tenho que sentir que eu peguei o ponto lá embaixo também, ó. Talvez fique difícil de ver aqui, porque os cachinhos atrapalham pra vocês enxergar. Vou tentar explicar bem direitinho pra vocês entenderem. Mas esse vídeo aqui de costura é o mesmo vídeo que eu fiz a costura das últimas bonecas. Inclusive o da boneca da Wandinha. Então, é só vocês voltar lá no vídeo da Wandinha, que é a mesma costura de cabelo. Então, aqui, o ponto que eu pulei agora aqui atrás, eu vou vir nele. Vou pegar bem lá embaixo também. Sentir que eu pego o pontinho lá embaixo. E vou pular um aqui na frente. Desse jeito. Venho no segundo aqui, ó. Ajusto aqui a tensão do ponto. Volto nesse que eu pulei. No de trás que eu pulei. Pego junto lá embaixo, sinto, tem que sentir que eu peguei junto lá embaixo, o ponto lá embaixo da cabecinha também, pra ficar firme essa costura. Pulo um. No segundo, eu entro com a minha agulha. Saio aqui no segundo ponto com a minha agulha, assim. Ajusto a tensão aqui. Pra não ficar muito apertado nem muito frouxo. Volto no que eu pulei aqui atrás. Assim. Sinto que eu peguei o ponto lá embaixo. Pulo um. E venho no próximo. Desse jeito. E assim, agora eu vou fazer aqui por toda a cabecinha dela, tá? Como eu falei, quem tiver dúvida aqui, porque os cachinhos atrapalham pra visualizar, é só ir ali na última aula da Wandinha, que a costura do cabelo é a mesma, tá? Eu geralmente faço a mesma costura em todos os cabelinhos, ó. Agora eu volto no que eu pulei. Pego o ponto junto lá de baixo, sentindo que eu pego o ponto embaixo. E vou pular um. E assim eu vou, então, até chegar no final da costura da cabecinha dela. Então, aqui, ó, pessoal, fiz toda a costura do cabelinho dela. O cabelinho tá bem firme com a colagem, com a costura. A criança pode brincar bastante, puxar bastante, que não vai ter risco do cabelinho dela sair, tá? Tem que ficar bem firme. Então, aqui, ó. Agora cheguei aqui no final, onde eu comecei, passei meu fio aqui pra baixo e vou dar um nozinho aqui embaixo, bem escondidinho, ó, pra gente já depois tocar ele lá pra dentro e esconder, ó. Então, aqui, ó, vou passar o fio, pegando um pontinho lá embaixo da minha cabecinha, embaixo do cabelinho. Vou dar um nozinho aqui, ó, pra deixar bem firme. Desse jeito, meu fio ficou quase curto, né? Quase faltou fio aqui na minha costura. Ó. Dei o nozinho. Vou apertar bem. Agora, eu vou entrar com esse nozinho aqui por baixo do cabelinho dela e vou tocar ele, vou perder lá dentro da minha cabecinha. Só passar ele aqui por dentro, pra trancar ele na fibra aqui e cortar os excessos, tá? Que tá pronta aqui a costura. Então, eu só vou esconder o fio aqui.
pra terminar de trancar ele aqui na minha fibra, ó. Desse jeito. Vou ajustar aqui pra não ficar marcado onde eu dei o nozinho, não aparecer o nozinho também, tá? Então, eu vou puxar bem aqui, ó. Ficar bem escondidinho esse nozinho aqui, não ficar aparecendo o nó da costura, tá? Agora aqui eu só vou cortar os excessos e tá pronto. Vou ajustar aqui onde eu passei com o fio. Tá pronto o cabelinho. Agora é só vir aqui arrumando o cabelinho dela. Depois que a gente costurou, pra ele ficar com os cachinhos bem direitinho aqui. Vou abrindo os cachinhos assim, ó. Pra ele não ficar embolado. E ajeitando o cabelinho dela. Bem bonitinho, que é uma graça esse cabelinho, né? Agora, então, vamos fazer as orelhinhas dela pra gente começar a finalizar já ela e montar, né? Já estamos com tudo pronto, fazer as orelhinhas, bordar o rostinho dela e finalizar ela. Então, com o mesmo fio que eu trabalhei na boneca, né, da cor da pele dela, que é esse rosinha aqui, bebê, eu vou vir aqui, ó, bem nas extremidades onde tem o cabelinho dela, ó, bem rente o cabelinho dela, eu vou marcar aqui a posição da orelhinha, tá? Ó, então, eu vou vir aqui, ó, uma carreirinha pra frente onde eu fiz o cabelinho dela. Vou entrar com esse fio aqui por trás pra depois a gente esconder ele, né? Então, eu entro com ele aqui e eu vou fazer sobre 3 pontinhos. Então, eu marquei o último aqui, ó, vou descer 1, 2, 3. Sobre 3 pontinhos eu vou fazer a orelha dela. Então, eu vou fazer assim. Já ensinei a fazer essa orelha em outros vídeos, é bem fácil. Aqui, ó. Venho aqui, no primeiro ponto que eu marquei. Desse jeito. Assim. E vou deixar aqui atrás um pedacinho de fio pra depois a gente fazer as amarrações. Então, eu vou fazer 1, 2, 3. Sobre 3 pontinhos. Uma orelhinha pequenininha. E vou passar 2 vezes aqui essa laçada, ó. Uma. Mas não vou apertar muito porque eu vou precisar trabalhar nela, né? E 2, aqui, ó. Pra fazer aqui a orelha direita, tá? Desse jeito. O jeito mais fácil e simples que tem de fazer a orelha é esse aqui, ó. Agora, eu tiro da minha agulha de tapeceiro. E eu vou usar aqui uma agulha número 2 pra fazer a orelhinha dela. Eu trabalhei na boneca com uma 2,5. Podem fazer com a 2,5, mas eu sempre gosto de fazer com uma agulha um pouquinho menor pra ela ficar bem delicadinha. Ó. Então, eu vou vir aqui, ó, dentro das 2 laçadas que eu fiz aqui, ó. E aqui dentro eu vou colocar agora 6 pontos baixos. Vou puxar o fio aqui e vou fazer, ó. Vou pegar ela aqui que é mais fácil. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos baixos. Agora, eu volto esse fio aqui, ó, desse jeito. Vou introduzir ele de novo na minha agulha. Assim, na agulha de tapeceiro. E vou entrar com ele aqui, ó, onde eu passei o fio, ó. No mesmo, tem que ser no mesmo lugar, tá? E vou cair com ele aqui, no mesmo ponto também, que eu deixei esse fiozinho aqui inicial em espera pra gente amarrar os dois, ó. Assim. E agora eu vou puxar, tanto um quanto o outro, ó. Eu vou ajustar esse, que eu crochetei, e esse outro aqui também, ó. Vou ajustar as pontas, os dois. Eu vou puxar bem os dois, ó. Puxo bem, sem dó. Ajusto também a orelhinha aqui, ó, pra ela ficar direitinho. E esses dois aqui, depois que eu puxei bem os dois, eu vou amarrar os dois aqui, dando 3 nozinhos neles. Ó, vou deixar ele bem fino. 1, 2 e 3, pra garantir que ele fica bem fino. Corto o excesso aqui. E escondo lá pra dentro. Com a ajuda da agulha, assim, eu faço aqui. Escondo esse nozinho lá dentro. E ajusto aqui os pontos que eu passei pra não ficarem marcados, né? E tá pronta aqui a orelhinha. Super facinha de fazer, né, gente? É a orelhinha mais fácil que tem de fazer, é essa daqui. Agora, vamos fazer a esquerda. E do outro lado, a gente vai fazer do mesmo jeito, ó. Vou entrar com o fio aqui por trás, em qualquer ponto. Vou contar 3 pontinhos, ó. 1, 2, 3. A gente começou aquela hora entrando aqui no primeiro ponto marcado em cima. Agora, eu vou entrar no de baixo, aqui no terceiro ponto marcado embaixo, ó. Porque a orelha vai ser feita no sentido contrário, tá? Então, eu venho aqui, ó. Deixo um pedacinho de fio aqui atrás. E vou fazer assim, ó. Vou tirar o marcador, né? E vou contar, ó. Esse que eu entrei, 1, 2 e 3. Sobre 3 pontinhos. E a mesma coisa eu faço aqui. Eu vou passar 2 vezes sem apertar essas laçadas aqui, porque eu vou trabalhar dentro delas, ó. 1 e 2. Assim. Ó. E agora,
com a agulha de crochê, eu vou trabalhar aqui dentro das duas laçadas 6 pontos baixos. Só que agora eu pego nesse sentido, né? Que senão a orelha vai ficar virada. Nessa eu pego no sentido de cima e nessa no sentido de baixo, ó. Pra elas ficarem bem proporcionais. 6 pontos baixos aqui dentro, ó. 1. 2. 3. 4. 5 e o último aqui, 6 pontos baixos. Volto aqui, ó, igual a gente fez antes. Vou introduzir na agulha, do mesmo jeito que a gente tinha feito antes. E agora eu entro aqui, ó, no mesmo ponto aqui, no último ponto aqui de cima, ó, no terceiro, mesmo lugar, e vou cair ali, aonde tá meu fio em espera também, pra gente agora dar os nozinhos aqui atrás. E aqui eu vou fazer exatamente igual eu fiz antes. Vou puxar esse e esse bem puxadinho, vou apertar bem, vou ajustar aqui na frente para elas ficarem iguais e vou puxar sem dó. Ó, pra elas ficarem iguaizinhas as duas, tá? Feito isso, agora eu vou dar um nozinho nas duas aqui, igual a gente fez, e cortar o excesso dos fios. Pra fazer o bordado do rosto dela, eu vou usar os olhinhos termocolantes que veio lá da loja da Leila Arte Aviamentos, que é patrocinadora aqui do canal, né, a nossa parceira. E eu vou usar, ó, o termocolante 04 14 por 16, eu vou usar o de estrelinha. Ele tem dois modelinhos, tem esse daqui que é uma estrelinha e tem o de, e tem o de coração, que é esse daqui, ó. Eles são iguais, na verdade, a única diferença é que esse daqui tem uma estrelinha aqui no desenho dele, ó, vou pegar aqui pra vocês verem. Vou pegar outro aqui que já caiu do pacotinho. Ele tem um formato de estrelinha e bolinhas. E esse outro aqui, ele tem formatos de coraçãozinho, ó. Nos detalhes. Essa é a única diferença deles, tá? Eu vou usar o de estrelinha, mas os dois são lindos, qualquer um dos dois vai ficar perfeito nela, tá? E o mais legal deles é que eles já vêm até com o bordado do cílio junto, que eu achei maravilhoso. Amei esse olhinho aqui, a gente já testou aqui outros modelos dos olhinhos termocolantes, então eu vou usar esse daqui, que eu ainda não tinha usado. Que eu gostei bastante dele, achei que ficou legal nela, tá? Mas pode, com certeza, usar os olhos de trava, tanto que na receita ali vocês têm a opção da colocação dos olhos de trava, pra quem vai usar olhos de trava. Daí, esses dias uma seguidora me perguntou se eles são termocolantes, por que que eu uso cola neles também, além de passar eles com a chapinha para ativar a cola deles. Porque esses olhos termocolantes, eles são feitos para bonecas de pano. E a boneca de pano, o tecido é liso, não é, ó, o nosso tecido do crochê, embora ele seja, uma linha seja um tipo de pano, ele é em ondas. Então, eu, por garantia, sempre gosto, além de aquecer com a chapinha, o termocolante, botar a cola nele, tá? Mas quem quiser pode só aquecer ele com a chapinha e colar ele só no termocolante deles. Eu recomendo que usem a cola. Ou a cola pano, ou a cola universal. Qualquer uma das duas eu já usei e são boas, tá? Então, eu vou fazer a colagem dele aqui e vou mostrar pra vocês a posição que a gente vai colar esses termocolantes. Pra quem for usar o termocolante. Quem for usar o de trava, segue aí na receita, tá? A posição pra colocar o de trava, tá? Então, aqui, ó, da primeira carreira que a gente tem aqui na cabecinha dela, ó, toda em aumentos, depois das duas carreirinhas de ponto sobre ponto, a primeira carreira da cabeça aqui toda em aumento, tá? Eu vou contar dessa carreira aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou começar a colar entre a carreira de número 9, daí eu vou colar entre a 9, 10, 11 e 12. Então, entre a carreira de número 9 e a carreira de número 12 é onde eu vou colar aqui os meus termocolantes. E a distância entre um e outro vai ser de 1, 2, 3, 4, 5 pontos de distância entre um olhinho e outro, tá? Assim. E daí aqui não tem segredo, né? Vou pegar minha colinha aqui. A gente já fez isso outras vezes. Eu vou passar a minha colinha aqui. Eu vou usar a universal, mas como eu falei, já fiz com cola pano. Dá super certo. Podem usar também. Vou só ajustar aqui esse pontinho que tá o meu alfinete que marcou, pra não ficar marcadinho. Vou passar a minha colinha aqui, ó. Eu adorei esse olhinho, que já vem até com o cílio, não precisa nem bordar o cílio depois, ó. E vou passar a minha colinha aqui. Bem passadinha. E daí é só vir aqui e aplicar o meu olhinho aqui. É bem fácil a aplicação dele. Posicionar ele aqui. Desse jeito. Segurar uns 2 segundinhos aqui, uns 5 segundinhos pra firmar ele no lugar. E fazer a mesma coisa com o outro olhinho agora.
Passar a colinha e colar também, bem simples. Então, eu já passei a colinha aqui, ó, e eu vou colar ele aqui também. Do mesmo jeito que a gente fez antes. Vou ajustar o cílio pra ficar direitinho. 1, 2, 3, 4, 5 pontos de distância. Sim. Se vocês forem usar os olhos de trava, vocês vão deixar a distância aqui, entre um olhinho e outro, de 6 pontinhos, tá? Ó, isso aqui eu acho que vou tirar ele enquanto que a cola não secou, porque ele ficou meio deitado. Deixa eu ajustar melhor ele. Sim. Agora sim. Agora é só segurar aqui uns segundinhos e esperar essa colagem secar aqui pra gente começar a fazer a narizinho e o resto dos bordadinhos dela. Agora, então, ó, os olhinhos já secaram. A gente vai bordar o narizinho aqui, uma carreira pra baixo dos olhinhos dela, tá? Se for os olhinhos de trava, ele vai estar mais ou menos aqui assim. Então, vocês vão bordar 2 carreiras pra baixo, tá? O termocolante, ele é um pouquinho maior, então a gente vai fazer só uma carreirinha pra baixo. Vou entrar com o fio aqui na lateral, em qualquer lugar, ó, pra depois a gente amarrar as pontas. Então, eu vou entrar com ele aqui e vou fazer sobre 3 pontinhos bem entre meio os olhinhos dela. Aqui. Faço assim, vou deixar um pedacinho ali, ó, pra depois a gente amarrar eles, tá? Vou tirar o marcador e vou contar, ó, 1, 2, 3, sobre 3 pontinhos assim. Vou passar uma vez. E vou passar 2 vezes. Pra gente começar agora a fazer o bordadinho do narizinho dela. É quase igual a orelha que a gente passa aqui. 2 vezes pra trabalhar dentro dessas laçadas aqui, ó. Ajusto as laçadinhas, pra elas ficarem direitinhas as duas. Que é aqui dentro agora que eu vou trabalhar o narizinho dela. Então, agora eu vou virar minha bonequinha assim, ó. E vou trabalhar agora com a bundinha da minha agulha, ó. Vou passar assim, ó. Por baixo, desse jeito, assim. Sempre o fio pra trás da minha agulha, ó. Passo com a parte da bundinha da agulha, assim. Sempre o fio pra trás, tá? Nunca pra frente da agulha. Assim. Até chegar ali no outro lado, ó. Ajusto. Sempre vamos ajustando, fazendo então com paciência, para que o nariz dela fique bem retinho e bem bonitinho, ó. Sempre o fio pra trás da agulha. Com a bundinha da agulha aqui, ó. Eu passo por baixo das laçadas. Até chegar lá do outro lado. Ajusto sempre a tensão, pra ficarem todas iguais. Ó. Assim. Vou passar a última vez aqui, ó. Que agora eu vou voltar fazendo a mesma coisa. Passo a última vez pra fazer bem aqui no cantinho. Agora, eu vou virar a boneca assim e vou voltar do mesmo jeito que eu vim, eu vou voltar. Esse fio sempre vou ajustando a tensão dele também, ó. Agora, eu venho por baixo aqui, sempre com o fio pra trás da agulha, ó. E vou voltar fazendo a mesma coisa até chegar lá do outro lado, ó. Vou bordar pro sentido contrário agora, ó. Assim. Vou fazer isso até preencher aqui todo o narizinho dela, tá? Até chegar aqui de novo. Então, aqui, ó. Cheguei aqui, ó. Do outro lado, bem aonde eu comecei, ó. Agora, eu vou entrar com o fio aqui, no pontinho aqui, ó, que a gente entrou pra iniciar, né? No mesmo lugar. E vou vir com ele aqui aonde tá esse outro aqui, ó, pra gente dar um nozinho nos dois. E perder eles lá pra dentro, tá? Então, eu vou ajustar aqui, ó. Vou puxar bem e vou ajustar aqui também, pra que esse narizinho fique bem bonitinho, ó. Fique bem direitinho, tá? Eu puxo aqui, ajusto. Depois que ele tá bem ajustadinho aqui, que eu vejo que ele tá bem legal, eu dou um nozinho aqui nesses dois, triplo, que nem a gente fez na orelhinha, e corto os excessos, tá? Então, eu dou os nozinhos, dei os 3 nozinhos aqui, corto, escondo com a ponta da minha agulha lá pra dentro os nozinhos. Dentro da minha fibra, eu tranco ele, ajusto aqui todos os pontos que eu passar, pra que não fique marcado, né? Os pontos,
fique tudo direitinho. E venho aqui também com a minha agulhinha e ajusto aqui meu narizinho também pra ele ficar bem direitinho, não ficar marcado também. Tá? Então, tá feito aqui o narizinho. Vamos pros últimos detalhes do bordadinho dela agora. Com o mesmo fio que eu trabalhei na boneca, pode ser um fio castanho escuro. Eu vou usar um pouco mais escuro com o cabelo pra contrastar com a pele dela, que é bem branquinha, tá? E com os olhinhos que estão bem marcados. Então, eu vou usar um fiozinho preto, desfiei o mesmo fio que eu usei nela, que foi o balão, num fiozinho só, tá? Então, agora, o que que eu vou fazer? Eu vou entrar com o meu fio aqui em qualquer lugar. É um bordado bem simples. E vou vir com ele aqui, ó, em cima na sobrancelha dela. Desse jeito, assim, ó. 2 carreirinhas pra cima dos olhinhos dela. Vou trancar esse fio lá dentro, no nozinho que eu dei na ponta aqui. Vou esconder ele lá dentro da minha fibra, pra firmar ele. E vou descer aqui, ó. Vou contar 1, 2, 3, 4, 5 pontinhos. E vou descer assim, fazendo uma sobrancelhinha aqui de ladinho, desse jeito. Bem, uma expressão bem de menininha. Sim. Vou passar 2 vezes. E vou vir aqui do outro lado e vou fazer a mesma coisa aqui. Ajusto aqui pra ficar direitinho. Bem simplesinha. 1, 2, 3, 4, 5 na carreira de baixo, ó. Ela ficar caidinha, 1, 2, 3, 4, 5 aqui. E vou fazer a mesma coisa aqui. Vou passar 2 vezes. Ó. O fio tem que ser bem fininho, tá, gente? Pra ficar um acabamento bonitinho. Passo 2 vezes. E agora eu vou vir aqui no olhinho dela aqui embaixo, ó. No cantinho de baixo aqui do olhinho dela. Como esse olhinho dela aqui, ele já tem até cílio, dispensa bastante do bordado aqui. É bem fácil de fazer esse olhinho aqui. Não precisa mexer muito nele, porque ele já tá praticamente pronto, né? Só ajustar aqui, ó, pro fio não ficar torcido. Então, venho aqui e ajusto aqui, pra não ficar torcidinha a sobrancelha dela. Agora, eu vou passar esse fiozinho aqui por baixo do meu olhinho, assim, ó. Vou só vir com ele aqui, mais pro meio. Sim. Sim. E vou só vir aqui, ó, no cantinho do olhinho, assim. Vou vir aqui e vou fazer a mesma coisa no outro olho. Só um detalhezinho no olhinho dela. Bem pequenininho aqui no cantinho, ó. E a mesma coisa eu vou fazer aqui, ó. Mesmo jeito, tá? E agora eu vou começar a cair aqui, porque eu vou fazer umas sardinhas nela. É só um detalhe bem pequenininho aqui no cantinho do olhinho, ó. Embaixo. É mínima coisa, tá? Agora aqui a gente vai fazer umas sardinhas bem pequenininha nela, aleatórias, tá? Então, eu venho aqui, ó. Cair num ponto aqui, venho no pontinho de trás. E já vou cair em outro lugar e fazer em outro lugar. Assim. Venho aqui, sempre de trás pra frente, de frente pra trás, assim, caio aqui. E já vou em outro lugar, fazer em outro lugar. Não vou fazer muitas, tá? Algumas. As sardas são bem aleatórias, então vocês podem fazer aonde vocês quiserem, essas sardinhas aqui, conforme a vontade de vocês. Onde vocês acharem que fica legalzinho, é só vocês ir fazendo, tá? Fazer algumas aqui com vocês, só pra vocês pegarem o jeito de fazer. Depois eu termino as minhas aqui e vocês façam as de vocês. Tá, o fio na agulha é que é o desafio, né? Aqui. Sempre sobre um pontinho só eu faço, ó. Bem pouquinho mesmo, são sardinhas bem pequenininhas, bem discretinhas, ó. Sempre de frente pra trás, pra bordar. Caio aqui, vou fazer aqui. E agora eu vou fazendo aqui aleatoriamente algumas e depois eu volto pra mostrar pra vocês, tá? Porque aqui vocês vão fazer igualzinho eu tô fazendo aqui. Agora, pra gente fazer o último detalhezinho aqui da boquinha dela, eu vou precisar de uma agulha mais longa, porque a gente vai precisar passar o fio aqui pra cima da cabeça dela, tá? Então, o que eu vou fazer aqui, o narizinho dela, ó, bem no meio do narizinho dela, eu vou marcar o pontinho aqui bem no meio do narizinho dela. Porque eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou vir e vou passar esse fio, eu vou pegar no pontinho do lado aqui, do meio que eu marquei, e vou pegar e vou sair aqui em cima na cabeça dela, ó. Por isso que tem que ser uma agulha longa, tá? Vou fazer uma marcaçãozinha aqui pra ficar engraçadinho o rostinho dela. Agora, eu vou tirar aqui da agulha e vou pegar a outra ponta e vou fazer a mesma coisa. Vou introduzir ela aqui na minha agulha.
Então, eu botei o fio aqui na agulha, agora eu vou vir aqui, ó. Vou tirar o marcador, pontinho que eu marquei no pontinho do lado. Assim. E vou levar lá em cima, ó, no meio do cabelinho, pra ficar escondidinho aqui no meio do cabelinho, ó. No mesmo ponto que eu saí com o primeiro, eu vou sair com o segundo aqui, ó. Abram o cabelinho dela assim, ó, pra vocês conseguirem visualizar bem, ó. Pontinho pro lado aqui ainda, pra ficar bem isso assim, do ladinho. E agora eu vou puxar essas duas pontas aqui em cima, ó, levando a boquinha dela, dando uma perfuradinha aqui, levantando um pouquinho a boquinha dela assim, ó. Aqui, ó, pessoal, eu voltei com os fios aqui, ó, e saí mais no meio da cabeça, porque tava muito aqui perto da testa e ia ficar aparecendo depois, tá? Então, eu saí agora aqui, ó, bem no meio aqui, ó, da cabecinha dela, porque eu não quero que apareça, né? Então, aqui, ó, vou puxar bem, porque depois eu vou voltar um pouquinho aqui, e ele vai voltar um pouquinho essa marcação, tá? Então, a gente vai arrumar aqui, ó, pra ficar bem direitinho. É só um detalhezinho aqui na boquinha dela. E agora aqui eu vou amarrar as duas pontas aqui pra esconder, né, depois lá dentro, ó. Então, eu amarro bem apertado aqui, ó, as duas pontas. Bem apertada, eu vou dar 3 nó aqui pra ficar bem apertado, tá? Tô amarrando aqui por baixo dos cachos pra não aparecer. Ó, 2 e... Bastante cabelo aqui, a gente tem que cuidar onde que a gente amarra, pra não amarrar os cachinhos junto, ó. E 3, aqui no meio vai ficar mais fácil de esconder no meio dos cachinhos. Ela tava muito na ponta e ia aparecer, tá? Então, aqui, ó. Ó, o nozinho ali, ó, tá? Agora eu vou esconder essas pontas lá pra dentro do cabelinho dela, pra dentro da cabeça dela, com uma agulha de tapeceiro, que é mais fácil de eu passar lá pra dentro. Então, aqui, ó, botei na agulha de tapeceiro e vou entrar aqui, ó, do ladinho aqui, de onde a gente deu os nozinhos, vou esconder aqui dentro, ó. Não se preocupe que como o cabelo é bem cheio, não vai aparecer o nozinho ali que a gente deu, tá? Vou perder esses fios aqui pra dentro agora do meu trabalho. E cortar aqui o excesso. Guardo aqui, dentro do cabelinho, tá pronto aqui. Ó, aqui eu ajusto, pro cabelinho esconder aqui onde a gente deu um nozinho lá, quase imperceptível, nem dá pra ver, tá? Ajustar aqui os cachinhos direitinho. Tá pronto. E aqui eu puxei, ó, mas não puxei tanto, né? Só dei um formatinho aqui do buraquinho da boquinha dela, ó. Pra dar, ficar bem gracioso, assim, o rostinho dela. Ó, tá? Agora vamos fazer aqui o último detalhe do bordado dela, que é o blush, pra gente vestir ela e finalizar. Então, agora a gente vai dar uma corzinha no rosto dela. Eu vou usar esse blush aqui não tão rosa, porque ela já tem bastante rosa nela. Então, eu vou usar esse aqui que ele é mais... um pouquinho mais... como é que eu vou dizer pra vocês? Aveludado. A cor dele é um rosa mais marronzinho, ó. Não é tão rosa. Eu não sei como é que posso usar essa cor aqui, não sei como é que é o nome da cor. Deixa eu até ler aqui embaixo, aqui, pra vocês não... se tem a cor aqui. Cor 2 mate, blush mate. É, só diz blush mate cor 2. Blushzinho bem simplesinho que eu uso nas bonecas, tá? Só que ele não é tão rosa. Então, agora eu vou vir aqui, ó, porque ela já tem bastante rosa. Então, eu vou usar um blush um pouquinho menos rosa, ó. E vou começar a passar o blushzinho assim nela. Passo bastante, porque depois eu vou passar o pincel sem nada e daí eu espalho esse blushzinho aqui. E ele já dá uma desbotada, tá? E o blush não é igual a tinta, né? E nem giz pastel. Ele sai com o tempo, então a gente pode caprichar um pouquinho mais, porque ele vai sair com o tempo, tá? Ó. E depois eu vou só esfumando com o pincel limpo assim, tá? E também vou botar um pouquinho dentro da boquinha dela assim, ó. Nesse buraquinho que a gente fez aqui, ó. Um pincel um pouquinho mais fino, vem põe um pouquinho aqui dentro, ó. Da boquinha, no buraquinho que a gente fez. Desse jeito. Tá? Como ela fica graciosa quando a gente passa, né? Pois que a gente passa a corzinha, ela já fica toda diferente, né? Essa é a parte que eu mais amo na hora de fazer as bonecas. Passo também em cima do meu narizinho. E tá pronto.
que gracinha, né? Ela fica muito fofinha, tá? Agora vamos, então, montar nossa menina. Eu vou colar aqui nas orelhinhas dela uma pedrinha de strass, que é a mesma pedrinha que eu colei lá nas florzinhas do vestido dela, que é essas aqui, ó. Eu vou colar essa azulzinha aqui pra combinar com a roupinha dela. Vou botar um pinguinho aqui de cola pano, com a ajuda do meu alfinete aqui, e vou colar uma pedrinha dessa em cada orelhinha pra fazer o brinquinho dela, tá? Desse jeito, que é bem simples, daí eu volto pra gente vestir ela juntas. Então, agora vamos começar a montar a nossa bonequinha, pegando aqui o vestidinho dela, o lacinho do cabelo dela. Já botei os brincos nela, que ficou uma graça. Agora a gente vai botar o vestidinho nela pra fechar ele atrás, tá? Eu deixei um pedacinho do fio amarelo que eu iniciei aqui pra fechar ele depois atrás, mas pode, se você não deixar, é só pegar um pedacinho de fio, tá? Então, agora eu vou subir aqui o vestidinho com todo cuidado, né? Que tá muito fofo. Vou passar os bracinhos dela, como o bracinho dela não tem enchimento, é um bracinho bem fácil da gente manusear, ó. Passo um, venho aqui e passo o outro. Ela é muito fofinha. Vou ajustar. Que amor, né, gente? Que linda que ela ficou. E agora aqui atrás eu vou, com esse fiozinho que eu deixei aqui, eu vou costurar aqui. Mas quem não deixou fio, só botar um fiozinho aí na agulha e fazer uma costurinha aqui, passando em zigue-zague aqui, e depois amarrar. Bem simples, tá? Vou só mostrar aqui os primeiros pontos com vocês, depois cada um faz o seu, porque aqui não tem segredo, né? É só pra fechar o vestido. Tá? Vou fechar o vestidinho dela aqui, então, e já retorno. Costurei aqui, então, o vestidinho dela, né? Amarrei, fechei aqui atrás, ó. E daí, aqui, ó, uma coisa que eu não falei pra vocês e eu fiz, porque eu achei que tava faltando alguma coisa nela, eu fiz outro lacinho, igual o lacinho do cabelinho dela, igualzinho, eu fiz outro lacinho. E vou colar esse lacinho aqui atrás no vestidinho dela. Esse daqui eu vou cortar os fios, porque eu vou fazer uma colagem, tá? Aquele ali eu vou deixar os fios pra gente amarrar. Esse daqui, ó, eu vou cortar os fios. Eu fiz exatamente igual, tá? E esse daqui eu vou colar aqui atrás no vestidinho dela, ó. Eu achei que tava faltando alguma coisa aqui no vestidinho dela, acho que vai ficar muito legal com o lacinho combinando, tá? Então, esse daqui eu vou com um pinguinho de cola quente e depois eu vou fazer a colagem dele aqui atrás. E também o que eu não fiz com vocês, que eu fiz agora aqui, um mini lacinho que eu vou fazer com vocês pra mim colar aqui no sapatinho dela também, assim, ó. Pra enfeitar ela, tá? Mas é tudo de crochê e tudo bem fácil de fazer. Então, aqui, um mini lacinho, eu vou fazer da seguinte forma. O lacinho que vai atrás do vestido é o mesmo do cabelo, tá? Então, não vou fazer de novo, porque é o mesmo lacinho. Façam dois quando vocês forem fazer o do cabelo. Ó, eu desfiei o fiozinho que eu trabalhei nela, o azulzinho, eu vou botar no sapatinho, e deixei em 3 fiozinhos pra ele ficar, que nem a gente fez na florzinha, desfiei ele, ó. Então, aqui, ó, o lacinho é bem simples, quase o mesmo processo ali da florzinha. Anel mágico, 2 correntinhas. 1, 2. Laço e vou botar 2 pontos altos aqui, ó. 1 e 2 pontos altos. 2 correntinhas. 1, 2. Fecho com baixíssimo. 2 correntinhas. 1, 2. 2 pontos altos. 1, 2. 2 correntinhas. Fecho com baixíssimo e puxo. O rabinho do anel mágico a gente vai puxar. E esse daqui, ó, a gente vai passar aqui pra trás também, ó. A gente encerrou. Agora, com o do anel mágico, eu puxo bem pra formar o meu lacinho. Sim. O outro também eu puxo. Agora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar e vou fechar esse lacinho aqui no meio. Eu vou passar 2 vezes um fiozinho para um lado e o outro eu vou passar pro outro lado contrário aqui, ó. Pra mim amarrar as pontas lá atrás e dar o formato do lacinho, que é bem facinho de fazer. Ó. Tá? Agora, eu só vou amarrar as 2 pontas aqui, bem apertadinhas. Vou cortar, porque eu também vou colar esse lacinho ali, ó. No miolinho dele eu também vou botar uma pedrinha, igual a gente fez nas florzinhas. Mas é opcional, né? Tudo que vocês usam aí de aviamento para decoração é opcional. Eu só dou sugestões do que eu uso, tá? Se vocês não quiserem, vocês não precisam usar. Não quiserem, não tem em mãos, né? A maior parte da boneca é feita toda em crochê, então vocês não vão ter dificuldade, porque com os mesmos fios que vocês fazem a boneca, vocês fazem todos os acessórios dela, não tem nada aqui de aviamento que não seja de crochê. A boneca é toda de crochê. As únicas coisas que não são de crochê aqui são as pedrinhas que eu usei, ó. Vou colar um de cada lado aqui também, ó, do sapatinho dela.
Vou colar, então, o lacinho lá atrás do vestido, que isso aqui depois eu preciso fazer com a cola quente, meu fio não chega até aqui. E agora eu vou botar o laço da cabecinha dela. Ó, fiozinho aqui, pra gente amarrar o lacinho. A gente vai organizar ele aqui, ó, pra gente colocar ele aqui. Então, a gente vai passar no meio do cabelinho dela. Vamos abrir os cachinhos dela assim. Botar o lacinho. E vamos passar esses fios aqui, ó, por meio dos cachinhos. Eu vou ter que erguer ela aqui pra mim enxergar, tá? Então, eu vou erguer ela pra mim enxergar e vou passando aqui no meio dos cachinhos, pra não ficar em cima de nenhum cachinho, não amassar os cachinhos, tá? Então, eu vou precisar olhar aqui, preciso que ela fique no meu colo, mas vocês entenderam aí como que é pra passar, né? Ó, vou passando aqui por dentro dos cachinhos, até chegar lá atrás pra gente amarrar as duas pontas, tá? Assim, vou passando aqui, e quando eu chegar aqui atrás, eu amarro as duas pontas lá dentro dos cachinhos também, e vou dar uma laçadinha, vou deixar até que fique um pedacinho de fio que não importa, pra que a criança possa tirar e botar o lacinho dela a hora que ela quiser, tá? Eu vou amarrar o meu aqui e já volto. Então, ó, meninas, eu amarrei ali, ó, e deixei o lacinho, e tô só escondendo os fios aqui no meio do cabelo, ó, porque como ela tem o cabelo bem encaixadinho, fechado, os fios escondem bem, porque pra não limitar a criança de não poder tirar e botar o lacinho, tá? Então, é só a criança puxar o fiozinho aqui, e amarrar e botar e tirar a tiarinha a hora que ela quiser. Se quiser trocar o laço, também botar o outro, né? Ó, eu escondo aqui no meio dos cachinhos, fica bem escondidinho, porque os cachinhos são bem fechadinhos. Então, nem aparece aqui a amarração, ó. Olha que lindinho. Gente, esse cabelo aqui é tudo de bom. Vocês não têm ideia de como ele ficou maravilhoso e lindo, esse cabelo. Olha, eu já fiz bastante boneca linda. Eu não sou modesta, eu amo as minhas bonecas, mas essa boneca aqui, eu tô simplesmente apaixonada por ela. E ela é a boneca mais linda que eu já fiz até hoje. Eu tô muito apaixonada por ela. Tá? Então, aqui, ó. Agora, eu vou só colar aqui, então, com a cola quente os meus acessórios pra finalizar ela. E eu venho mostrando ela na íntegra pra vocês. Essa paixão, essa coisa mais lindinha aqui, a boneca Juju. Finalizei a Jujuzinha aqui. Tá pronta a nossa Juju. Olha que linda que ela ficou. Eu fiz toda a boneca pra depois dar o nome dela. Agora, no finalzinho da aula que eu consegui dar o nome dela. Porque eu achei que ela ficou lindíssima e ela tem carinha de Juju. Então, ó, colei o lacinho, como eu falei aqui atrás, eu dei um pinguinho de cola quente, colei o lacinho aqui. Colei os lacinhos aqui, né, no sapatinho dela, também os mini lacinhos, e botei o strazinho aqui. E olha que coisa mais linda que a Juju tá. Gostaram da Juju? Se tu chegou comigo até aqui nessa aula, não esquece de me dizer aqui nos comentários o que tu achou dessas aulas. E também compartilhar comigo o teu trabalho lá no meu Instagram ou no nosso grupo do Facebook. Eu vou amar repostar o trabalho de vocês. Eu amo quando vocês fazem as minhas bonequinhas, replicam ela e me marcam. Então, muito obrigada pra todo mundo que chegou comigo até essa aula. Até a nossa próxima aula. Tchauzinho!